Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, gente, tudo bem? Nós estamos em mais um episódio do podcast Adoração. E é isso mesmo, eu quero te convidar a participar deste momento tão especial, na qual nós vamos falar de Jesus, vamos falar sobre testemunho de fé. E eu te convido a abrir a porta da sua casa para eu, juntamente com Jesus, entrar no seu lar agora e falarmos um pouquinho dele. E hoje você pode estar estranhando um pouquinho porque estou aqui, não é verdade? Mas é porque nós estamos em um episódio muito especial de aniversário dela, é isso mesmo, da Renata Clemente, e eu recebo ela hoje pra gente conversar. Ei, Oiê, tudo bem? Eu confesso que é diferente estar desse lado, né? Sim. É bem, dá um frio na barriga, agora eu entendo o que vocês passam aqui. Exatamente. E hoje você vai compartilhar um pouquinho dessa história com o pessoal da casa, né? O pessoal do YouTube, da TV BR8, vai aqui compartilhar da sua história, da sua caminhada de fé. Então fica à vontade. Sim, estou. E deixa Jesus te usar. Amém. Tá Amém. bom? Amém. Já que nós vamos iniciar aqui, a primeira pergunta que eu quero fazer pra você, Renata, é: quem é a Renata? Bom, eu sou, vou começar lá de 1982, que, né, do ano que eu nasci, 22 de junho, aquela criancinha pequenininha, que já foi um milagre, né? Primeiro eu quero dar oi pra vocês, né, gente? Porque a gente fica desse lado aqui, até esqueci Oi pra todos vocês, estou aqui para falar um pouco do meu testemunho e vou completar, né, 43 anos de idade, embora não pareça, brincadeira. Sim. Mas a gente fala que não parece, mas ainda bem, graças a Deus. Mas meu testemunho já começa de lá. Sim. Quando a minha mãe engravidou de mim, ela tinha 40 anos e ela achou que estava na menopausa. Olha só. Aí ela foi no médico, o médico falou: você tá grávida. Mas ela tinha pressão alta, o médico falou: vou te dar um conselho, tira essa criança, senão você vai morrer, você é a criança. Sim. Foi o diagnóstico que o médico deu pra ela. Ela falou: não vou tirar. Acho que eu vou tirar uma criança. Eu vou até o fim, se tiver que morrer, morre as duas. Sim. E aí foi aonde eu nasci acho que de 6 meses, mais ou menos. Nossa. Bem pequenininha, assim, bem frágil, né? Então já começou daí o milagre, né? E aí o meu irmão queria dar o nome, a gente estava falando outro dia sobre o nome, que depois você pode explicar. Claro. Né? Aí o meu irmão ficou enciumado, porque ele tinha 15 anos, aí veio a bebê, aí ele falou: não, eu vou escolher o nome. Só que até então, eu nunca pesquisei o que significava o meu nome, né? Até o dia que a gente estava conversando. Vou deixar a Mari explicar para vocês, viu, gente? A Mari gostou, então eu vou deixar ela dar essa explicação. Achei maravilhoso. Antes de falar sobre o seu nome, Renata, eu gostaria muito de falar sobre a questão do seu nascimento, né? Que você falou aqui que desde o início né, que você brotou ali dentro do ventre da sua mãe, já houve um empecilho, né, para que seu nascimento acontecesse. Sim. E eu aprendi na caminhada com Cristo que nós temos uma vocação antes mesmo de nascermos. É verdade. Então por isso que existe uma batalha contra as nossas vidas, não é verdade? Sim. Porque antes de você nascer, Renata, você já tinha um propósito. Deus já tinha um propósito para sua vida. Quem seria a Renata? O porquê a Renata estaria na Terra? Qual seria o propósito dela? E quantas vidas você alcançaria através da sua vida, do seu testemunho, do seu trabalho, entendeu? Então, eu acho assim, esse início, né, essa dificuldade iniciou por causa do tamanho do propósito de Deus sobre a sua vida. E o nome que a gente estava falando, quando eu falei para a Mari, a gente conversando, eu falei sobre o meu nome, é uma coisa muito interessante, que o meu irmão escolheu. Sim. E o Renata significa renascida, né? Eu jamais pensei, eu falo assim, a renascida, a pessoa renasceu, de repente, teve um infarto, morreu, voltou. Mas no meu caso, eu tive longos anos da minha vida, vários renascimentos. Exatamente. Vários renascimentos. Então, assim, hoje eu vejo que o meu nome é um nome que Deus escolheu, né? Colocou lá no coração do meu irmão. Porque minha mãe queria colocar Fernanda, outra Alessandra. Sim. Aí ele falou: não, ela vai chamar Renata, né? Então, hoje eu chamo Renata porque meu irmão escolheu o nome. E engraçado que eu tenho uma história muito, assim, parecida com o de José. Sim. Que eu vou falar isso lá na frente, que hora que... Né? Claro, claro. Mas o meu irmão escolheu meu nome, eu tive muito problema com o meu irmão. Quando eu vim para Catanduva, que a gente veio para Catanduva, meu pai morreu, assim, para continuar. Eu nasci, com 1 ano e 8 meses, o meu pai faleceu. Ele tinha 44 anos. Nossa. Aí a minha mãe teve que me criar sozinha, né? Ela e meu irmão.
Aí o meu irmão casou e eu vim para Catanduva. Né? A gente morava em São Paulo, nasci em Tatuapé, São Paulo. Sim. A parte de tias, primas da parte do meu pai mora tudo em São Paulo e da minha mãe aqui em Catanduva. Quando eu vim para Catanduva, eu me senti meio que assim, um José. Por quê? Na verdade, meu irmão, ele era como um pai para mim. Então eu falei, pô, fui abandonada pelo meu irmão. Sim, sim. E fui como se fui jogada lá pro Egito. Era assim que eu sempre me senti, né? Então, Certo. assim, essa história é aí também uma criança de 6 anos, num lugar totalmente diferente, fora, longe da família que eu estava acostumada, também foi muito difícil para mim, né? E interessante que na minha família inteira, eu sou a única que sou evangélica, da parte de pai e da parte de mãe. Sim. Inteira, né? Então, assim, vim pra cá e tive essa perda do meu pai que foi muito difícil pra mim, né? Imagino. Hoje, até pouco tempo eu não conseguiria lidar com essa situação, mas eu aprendi algumas coisas que hoje me faz entender, né? Então, isso foi uma coisa que me marcou muito. Essa vinda para Catanduva, eu não queria estar aqui. Nunca gostei de Catanduva, sou sincera em dizer. Certo. Não queria, porque eu falava, eu não quero estar aqui. Eu queria estar na minha cidade, onde eu nasci. Lá eu poderia crescer. Sempre pensei assim. Sim. Até o pastor Ademilson, quando deu o testemunho, falou que ele ama Catanduva. Eu brinquei com meu marido assistindo. Falei assim, eu tinha vontade de falar que eu não gosto de Catanduva. Sim. Porém, hoje eu entendo assim, eu tenho que estar. Como José esteve lá, o propósito de José era estar no Egito. Sim. E o meu é estar em Catanduva. Né? Então, assim, aí eu falei, esse é o propósito, eu tenho que amar Catanduva. Amar. Né? Porque é um lugar que Deus me trouxe, Deus fez tudo que Ele fez na minha vida. Né? Mas é isso, aí... Eu acredito que essa entrevista vai ser regada de emoção, Sim. né? De testemunho, de renascimento. Como você já disse, Renata significa renascida. E que nem você está falando sobre José, né? Ele foi para o Egito por quê? Porque foi naquela terra, na terra da aflição, na qual o Senhor fez ele crescer. É a terra da aflição. A terra da aflição. Catanduva era a terra a sua terra da aflição. É a terra da... Exatamente. Está entendendo? Sim. Então, Catanduva para você poderia não ser a melhor escolha, mas é a terra da sua aflição que Deus está te fazendo crescer. Amém. Amém? Eu creio. Vamos então conversar um pouquinho mais. Renata, você é locutora, Sim. apresentadora, esposa, mãe, filha, cristã, serva de Deus. E eu queria saber um pouquinho mais sobre esse contato com a locução, em ser locutora. Sim. Iniciou esse sonho como? Qual foi seu primeiro contato? Qual que era primeiro o seu sonho, né? Porque toda criança tem... eu quero ser médica, eu quero ser veterinária, né? Eu quero ser... O que veio ao seu coração através da locução? Como chegou até seu coração isso? Isso foi na infância, né? Porque a infância... você falou, já começa desde criança. Eu ficava no quintal da minha casa, Sim. com um desodorante cantando. Olha aí. E eu achava que tinha um monte de gente me olhando, né? E eu cantava lá a música da Xuxa, aí meu primo chegava e falava assim, eu cantava a música do Índio, ele falou, o Índio vai vir te pegar, né? E era essas coisas. E eu gostava muito da comunicação, né? Aí tinha um verdureiro, passava toda semana na frente da minha casa. E aí ele ficava, olha, banana, maçã. Aí eu falava, mãe, eu quero subir na perua e quero ir falar. Minha mãe, não, filha, eu tinha uns 8 para 9 anos. Não, filha, não, mas eu quero, né? Eu quero falar no microfone. Aí ele era da Cristã do Brasil, nem sei se ele tá vivo, nem lembro o nome. Eu lembro, assim, que ele falava assim, pra minha mãe, sua filha vai ser locutora, sua menina tem um jeito. Aí eu pegava, ia lá até na esquina, falando com a banana, maçã, minha mãe ficava lá no portão esperando eu voltar a pé. Eu ia até na esquina e eu voltava a pé. Então eu já queria, né? Eu queria ter esse contato com a comunicação, gostava da locução, gostava de cantar. Sim. Mas eu ia na igreja católica. Minha tia me levava, eu até tive uma professora, Dona Ivonete, que me deu um livrinho de José. Olha como que é as coisas, porque tinha várias crianças e ela falou, hoje eu vou dar um livro para cada criança. Aí tinha de Esther, de Ruth, e para mim caiu José. Sobre José. Foi sobre José. Então, desde pequena eu já falava comigo sobre a história de José. E você se considera uma pessoa sonhadora, Renata? Sou muito sonhadora. Muito sonhadora. Muito sonhadora. E assim, tudo que eu sonhei,
pra falar, é loucura, né? Mas pros homens. Mas eu falava assim, ó, eu vou trabalhar na Voz 2, que foi uma rádio, foi onde eu comecei. Sim. Eu era pequena, como eu te falei, tinha esse sonho, ouvia rádio, e era rádio, a Voz 2 em Catanduva era como uma Globo. Olha só. Né? E ninguém, como que vai entrar na Voz 2, né? Não tinha curso, não tinha nada. Eu falava, eu vou entrar na Voz 2. E o que eu fazia? Eu comecei, na verdade, na Rádio Mensagem, né? Sim. Porque a Rádio Mensagem foi quando eu me converti, né? Então, assim, mas vou falar da Voz 2, depois eu vou falar da conversão. A Voz 2, eu insisti tanto que o Rodrigo, na época, que é o dono da emissora, falou, manda ela entrar logo, que eu vou dar uma oportunidade para essa menina. Porque eu parecia aquele juiz da Bíblia importuno. Batendo. Eu quero uma oportunidade. Sim, você parecia aquela viúva. Batendo e dizendo... Isso, pro juiz. Eu confundi. A viúva importunando o juiz. Sim. Exatamente. Aí eu eu fiquei 1 ano indo lá todo dia. Eu quero trabalhar aqui. Olha só. E ele falou, aí ele deu a oportunidade e foi onde eu entrei. Né? Mas antes de entrar lá, eu tinha ido para a igreja e tinha conhecido o caminho. Certo. Mas quando eu entrei lá, eu já tinha afastado um tempinho. Eu era jovem, tinha 18 anos, tudo. Mas eu consegui, foi a primeira rádio que eu trabalhei. Foi um sonho que eu realizei. Um sonho realizado. Um sonho realizado, Que bacana, Rê. E já que a gente tá falando sobre a sua conversão, fala um pouquinho sobre nós, como que você chegou até Jesus. Quem te apresentou, quem foi esse canal para que você o conhecesse. Como que foi esse contato com Deus? Olha, é assim, a minha infância foi muito difícil. Sim. Né? Eu queria sair da minha casa, porque nós morávamos, a minha tia, meu tio, minha avó, minha mãe, meu primo, minha prima, em 3 cômodos, na frente 3 no fundo. Eu vivia uma tribulação, meu tio bebia. Foi uma infância muito difícil. Morava, tipo, na Vila do Chaves, eu falo. E aí, como eu não tinha pai, eu queria buscar o quê? A figura masculina muito cedo. Aonde eu comecei a namorar com 13 para 14 anos. Porque a minha mãe não trabalhava, não tinha contato muito com a mãe. Sim. Então, eu fui buscar no namoro a figura do pai. A falta, né? A falta do pai. Sim. E aí foram 5 anos, dos 14 aos 18, de turbulência. Praticamente morava junto, muito problema. Mas, assim, tive um aprendizado e foi ele que me levou para Jesus. Certo. Né? Porque naquele momento, ele era testemunha de Jeová, fiquei um tempinho lá com ele, aprendi muita coisa lá também. E só que aí um dia ele foi para a igreja e me levou. E aí ele falou, nós estamos no lugar errado. Falou assim, vamos para a igreja. Certo. Aí eu, como gostava dele, fui com ele. Claro. A gente foi lá. A primeira, não esqueço, foi na sede no Catanduva. Entrei, subi as escadas, aí vi o pessoal falando em línguas, eu já queria sair correndo, que eu falei, o que é isso? Né? Todo mundo se assusta, é incrível. Falei, o que é isso? Falei, o povo tudo doido. Certo. Saí correndo, literalmente, e ele saiu correndo atrás de mim. E eu falei, não fica aqui não, você tá louco, né? Aí ele falou, não, é o caminho, aqui é o caminho. Aí uma amiga minha, a Luane, também na época começou a me ajudar, vamos, Renata, tal, a gente... Aí acabei indo, realmente, Deus falou muito comigo. E eu vi que era um lugar que Deus estava preparando para mim. Certo. E aí, nesse pouco tempo que eu estava convertido, o pastor Sérgio, a irmã Lúcia me ajudaram muito, né? Um beijo para eles, gosto muito deles. Eles me ajudaram muito. E o pastor abriu a Rádio Mensagem. E aí um pastor que já faleceu, eu esqueci o nome dele agora, porque tá uns brancos. Sim. Eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. O pastor me chamou para ir lá, vem aqui participar do meu programa. Aí eu fui fazer uma participação, ele falou assim, você precisa fazer um programa na rádio. Olha. Foi aí que começou eu no rádio. O contato, né? Depois que eu fui para Voz 2, como eu disse. Mas aí o pastor não dava programa para ninguém que não fosse a família toda cristã. Sim. Para mim ele deu. Ele falou, não sei o porquê, mas eu vou te dar esse programa para você fazer. Aí eu comecei com o Sábado de Adoração na Rádio Mensagem em 1999. Olha isso. Era um programa de louvores e eu dava uma palavra. Eu tinha 16 para 17 anos. E aí foi onde eu comecei. Aí depois, por alguns problemas, jovem, não tinha ninguém na família, acabei me afastando. Fui para Voz 2. Aí na Voz 2 eu estava afastada, fiquei 1 ano e meio na Voz 2, acabei que entrando naquele mundo lá, no mundo dos jovens, quer beber, quer sair e tal. Quer curtir, achou que é como filho pródigo, exatamente. Entendi. Aí na Voz 2, aí fiquei afastada. Aí depois eu orava muito que eu queria voltar. Né? E às vezes você que está aí nos vendo, acha assim, nossa, eu não consigo mais sair desse caminho, desse lugar que eu tô. Era assim que eu me sentia, porque eu entrei na bebida, o meu pai morreu por causa da bebida alcoólica,
Ele teve uma pancreatite aguda e eu ia pro mesmo caminho, Olha só. né? E aí, o que acontece? Eu falei, não, eu realmente, eu preciso sair disso. Só que eu não tinha força.